Você viajou por décadas voando, desde balcões de check-in corteses até quiosques de autoatendimento que mal lhe dão atenção. Mas aqui está a parte que ninguém diz em voz alta. As viagens aéreas modernas não foram projetadas pensando nos passageiros mais velhos. São mais rápidas, mais barulhentas, mais automatizadas e silenciosamente, mais desgastantes para o corpo humano do que nunca. Mesmo assim, o sistema espera que você se adapte sem dizer uma palavra. Hoje revelaremos 15 segredos de viagem que todo passageiro com mais de 60 anos deve saber antes de embarcar em um avião. Realidades que companhias aéreas, aeroportos e até mesmo as tripulações raramente discutem abertamente. Porque ao saber disso, você não apenas sobreviverá ao seu próximo voo, como também viajará de forma mais inteligente, segura e com sua dignidade preservada. Número 1. O risco oculto no ar que você respira. Vamos começar com algo que você não pode ver: o ar da cabine. É mais seco que o Saara, com apenas 10 a 20% de umidade, e cada respiração retira lentamente a umidade da sua pele, olhos e corrente sanguínea. Para passageiros com mais de 60 anos, a desidratação não é apenas desconfortável. Ela engrossa o sangue e aumenta o risco de trombose venosa profunda. Então, aqui está a verdade: beber água não é uma sugestão casual, é uma medida de segurança. Você deve dobrar a ingestão de líquidos durante o voo. E não, você não precisa esperar pelo carrinho de bebidas. As companhias aéreas são obrigadas a fornecer água sempre que você pedir. Use o botão de chamada uma vez por hora ou leve uma garrafa vazia e peça à tripulação para enchê-la após a decolagem. Você não está sendo exigente, está sendo inteligente e possivelmente protegendo sua vida. Número 2. O pequeno item que pode prevenir uma grande emergência. Aqui está algo que a maioria dos viajantes ignora completamente: meias de compressão. Elas podem parecer um assunto médico, até desnecessário, mas dentro de uma cabine pressurizada são pura ciência. Em altitudes elevadas, o sangue naturalmente se acumula nas pernas. Some a isso horas sentado e você terá criado as condições perfeitas para inchaço, rigidez e até mesmo coagulação. Para viajantes com mais de 60 anos, isso não é uma preocupação estética, mas sim um risco real à saúde. Portanto, faça o que muitos comissários de bordo fazem discretamente em todos os seus turnos. Use meias de compressão graduada, de 15 a 20 milímetros de mercúrio. Coloque-as antes de sair de casa e não as tire até o pouso. Elas mantêm suas pernas mais leves, sua circulação ativa e sua energia mais estável enquanto todos os outros estão mancando em direção à área de retirada de bagagens. Simples, invisível e potencialmente salvador. Número 3. O erro com a medicação que pode arruinar toda a sua viagem. Imagine o seguinte: você aterrissa após um longo voo, vai até a área de retirada de bagagens e sua mala nunca aparece. Frustrante? Com certeza. Mas e se essa mala contivesse seus medicamentos controlados, os comprimidos que você não pode deixar de tomar nem por um dia? Aí não é mais só bagagem extraviada. É uma emergência médica. Já vi isso acontecer muitas vezes. Passageiros estressados presos em um país estrangeiro, tentando desesperadamente substituir medicamentos que nem conseguem pronunciar em outro idioma. A solução é simples, mas crucial. Nunca despache seus medicamentos. Mantenha-os sempre na sua bagagem de mão. E se você usa medicamentos líquidos, não se preocupe. A TSA permite exceções médicas que excedem o limite de 3-1-1. Outra dica que a maioria dos viajantes nunca considera: mantenha uma lista impressa de seus medicamentos e dosagens na carteira. Se algo acontecer durante o voo e você não conseguir se comunicar claramente, esse pequeno pedaço de papel pode literalmente falar por você. Isso não é paranoia, é preparação. E é assim que viajantes experientes se protegem antes que o pior aconteça. Número 4. A escolha do assento que protege sua saúde. Todo mundo adora um assento na janela até precisar se levantar. Para passageiros mais jovens, passar por duas pessoas não é um problema. Mas para viajantes mais velhos, esses minutos extras sentados podem aumentar silenciosamente o risco de inchaço, rigidez ou até mesmo trombose venosa profunda. Portanto, aqui está a regra: escolha o corredor, não a vista. Ao reservar, procure um assento perto do corredor, idealmente próximo à cozinha ou ao banheiro. E se você já tiver um assento na janela, ou no meio reservado, fale com o agente de embarque antes de entrar no avião. Explique calmamente que você precisa se levantar e se alongar com frequência por motivos de circulação. Na maioria das vezes, eles te mudarão para um assento no corredor sem custo adicional.
As companhias aéreas preferem resolver um pequeno problema em terra do que lidar com uma situação médica no ar. Não deixe que a educação jogue contra você. Você não está sendo exigente. Você está assumindo a responsabilidade pela sua saúde. Número 5. O ritual de movimento que te mantém seguro durante o voo. Assim que o sinal de apertar o cinto se apaga, a maioria dos passageiros relaxa, abre as mesinhas e permanece sentada por horas. É nesse momento que o corpo começa a sentir o impacto. A 10.000 metros de altitude, o sangue fica mais viscoso, as articulações enrijecem e os músculos se contraem silenciosamente. A solução? Movimente-se com propósito. A cada hora, levante-se do seu assento e faça 10 elevações de calcanhar e 10 círculos com os tornozelos em cada direção. Se você se sentir estável, dê uma pequena caminhada em direção à cozinha traseira. Pergunte a um comissário de bordo se você pode se alongar lá. A maioria ficará feliz em observar você. Você não está se exercitando, está restaurando a circulação. Esses pequenos movimentos mantêm o oxigênio circulando e previnem aquela sensação de peso e tontura que muitas pessoas sentem logo após o pouso. Lembre-se, os aviões podem encurtar o mundo, mas não precisam encurtar sua mobilidade. Número 6. O serviço gratuito no aeroporto que parece classe executiva. Aqui está um segredo que a maioria das companhias aéreas espera que você nunca descubra. Você não precisa ser deficiente para solicitar cadeira de rodas ou acompanhamento no aeroporto. Se caminhar longas distâncias, ficar em pé por períodos prolongados ou se locomover por grandes terminais como os de Dallas, Atlanta ou Heathrow for difícil para você, saiba que você tem direito a este serviço gratuito e protegido por lei federal. Ao solicitá-lo, alguém o encontrará na calçada e o guiará pelo check-in, pela segurança e diretamente até o seu portão de embarque. Sem pressa, sem confusão, sem sofrimento. Você ainda utiliza uma fila de segurança mais rápida e recebe embarque prioritário. Sem necessidade de upgrade. Basta solicitar assistência para cadeira de rodas ao reservar sua passagem ou ligar para a companhia aérea com pelo menos 48 horas de antecedência da partida. Você evitará o caos e economizará energia para o que realmente importa, a viagem em si, e não o ter. Você está usando o sistema exatamente da maneira como ele foi projetado para funcionar para você. Número 7. O atalho de segurança que ninguém menciona. Se a segurança do aeroporto parece mais uma corrida de obstáculos do que um posto de controle, você não está imaginando coisas. Sapatos fora, cintos removidos, laptops à mostra, líquidos separados, tudo isso enquanto uma fila impaciente se forma atrás de você. Para viajantes com mais de 60 anos, essa pressão pode ser exaustiva. Eis o que quase ninguém sabe. O programa TSA Cares foi criado para resolver exatamente esse problema. Se você ligar pelo menos 72 horas antes do seu voo, a TSA designa um especialista em suporte ao passageiro, PSS, na sigla em inglês, uma pessoa real que o encontrará no posto de controle e o guiará por cada etapa da inspeção. Eles o ajudarão a desempacotar as malas, explicarão o que está acontecendo e garantirão que o processo permaneça calmo, respeitoso e sem pressa. Eles podem até intervir se outro agente se tornar confuso ou excessivamente agressivo. E sim, este serviço é totalmente gratuito. Sem papelada, sem taxas, apenas um telefonema que substitui o estresse pela dignidade. A segurança não precisa ser uma luta pela sobrevivência. Basta saber com quem entrar em contato. Número 8. O segredo do embarque que as companhias aéreas esperam que você esqueça. A maioria dos viajantes pensa que o embarque prioritário é apenas para passageiros da primeira classe ou famílias com crianças pequenas. Mas se você tem mais de 60 anos e alguma dificuldade de locomoção ou que exija conforto, você também se qualifica, mesmo que ninguém tenha mencionado isso. Aqui está o truque simples. Vá até o agente de embarque e diga: gostaria de solicitar o embarque prioritário por motivos de mobilidade. Só isso. Sem documentos, sem explicações constrangedoras. O embarque prioritário lhe dá alguns minutos de tranquilidade para chegar ao seu assento, guardar sua bagagem de mão sem pressão e garantir que soa bem. Não se trata de tratamento especial. Trata-se de começar sua jornada com dignidade em vez de estresse. E se alguém atrás de você parecer impaciente, deixe estar. Você conquistou o direito de viajar com conforto. Lembre-se, isso não é um favor da companhia aérea. É seu direito. Número 9. O truque da conexão que evita que você corra pelos aeroportos. Se você já enfrentou uma conexão apertada, conhece o pesadelo. Correr pelos terminais arrastando uma mala, torcendo para que o próximo portão não esteja do outro lado do aeroporto.
Para viajantes idosos, essa correria não é apenas cansativa, como também pode ser arriscada. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca ouve. Se você já providenciou cadeira de rodas ou acompanhante para o seu primeiro voo, a companhia aérea é obrigada a ajudá-lo de portão a portão durante a sua conexão também. Isso significa que alguém o encontrará quando você aterrissar, o guiará pelo terminal e o levará ao seu próximo portão com calma e pontualidade. Sem correria, sem pânico. Se o seu primeiro voo atrasar, esses atendentes podem até mesmo priorizá-lo por rotas que os passageiros comuns não podem usar. E sim, este serviço é totalmente gratuito. Basta solicitá-lo ao fazer a reserva ou no check-in. Chega de conexões perdidas, chega de ansiedade, apenas uma transição tranquila e guiada que torna as viagens aéreas mais humanas. Número 10, a exceção para bagagem de mão que quase ninguém usa. Aqui vai um fato pouco conhecido. Dispositivos de auxílio à mobilidade, como bengalas, andadores ou muletas, não contam para o limite de bagagem de mão. Eles viajam gratuitamente sem perguntas, e você tem o direito de tê-los guardados com segurança a bordo. Se você usa uma bengala ou andador dobrável, basta informar o comissário de bordo durante o embarque. Este é o meu dispositivo de assistência. Poderia, por favor, guardá-lo no armário da frente? Esse espaço geralmente é reservado para casacos da primeira classe e bolsas da tripulação, mas, por lei, os dispositivos de assistência têm prioridade. Certa vez, vi um senhor se esforçando após o pouso, tentando alcançar sua bengala, que estava guardada 3 fileiras atrás, no compartimento superior. Ele havia sido educado demais para pedir ajuda antes. Quando a trouxe para perto e expliquei seus direitos, ele sorriu e disse: "Viajo há 40 anos e nunca soube disso." Não cometa o mesmo erro. Seus dispositivos de conforto devem estar ao seu alcance, não fora da vista e do seu alcance. Número 11. O elevador de bagagem de mão com o qual você nunca deve se esforçar. Oficialmente, as companhias aéreas dizem que os passageiros devem levantar suas próprias malas para o compartimento superior. Mas aqui está a verdade que só quem trabalha lá sabe. Se você for um viajante idoso e pedir educadamente, os comissários de bordo geralmente ajudam sem hesitar. Muitas pessoas forçam as costas tentando provar que ainda conseguem. Não faça isso. Aproxime-se, sorria e diga: "Com licença, poderia me ajudar a levantar esta mala?" Eles preferem muito mais levantar sua bagagem com segurança do que ver você correr o risco de se machucar. Os comissários de bordo são treinados não apenas em segurança, mas também em bom senso. Eles sabem quando é preciso ajuda e ficam felizes em facilitar o embarque. A regra de ouro é simples: peça ajuda logo no início, não depois de já estar com dificuldades. Sua dignidade não vem de fazer tudo sozinho. Ela vem de viajar com inteligência suficiente para saber quando pedir ajuda. Número 12. O kit de conforto escondido que você pode solicitar. Você provavelmente já viu passageiros da classe executiva abrindo cobertores macios e travesseiros fofinhos e pensou: "Que bom!" Mas aqui está o que a maioria dos viajantes nunca percebe. A classe econômica também costuma ter itens extras de conforto, que ficam guardados na cozinha, esperando que alguém peça. Em voos domésticos mais longos com 3 horas ou mais, os comissários de bordo geralmente carregam um pequeno estoque de cobertores, travesseiros e, às vezes, protetores auriculares ou máscaras para os olhos, reservados para pedidos especiais ou passageiros idosos que realmente precisam descansar. Então, aqui está o que fazer. Assim que o embarque for concluído e a cabine se acalmar, pressione o botão de chamada e pergunte educadamente: "Vocês têm um cobertor ou travesseiro extra disponível?" Se você parecer cansado ou desconfortável, há uma boa chance de receber um. Eles vêm embalados em plástico, são limpos e totalmente gratuitos. Pense nisso como uma pequena melhoria discreta, conquistada não com dinheiro, mas com confiança e cortesia. Nunca presuma que o que está por trás da cortina seja inacessível. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é pedir. Número 13. A melhoria de assento gratuita da qual ninguém fala. Você não precisa de status elite ou de uma passagem cara para trocar de assento no meio do voo. Você só precisa de um motivo legítimo. Se você estiver sentado longe do banheiro ou com pouco espaço para as pernas, o que lhe causa desconforto, avise um comissário de bordo. Diga educadamente: "Estou com problemas de circulação. Seria possível mudar para um lugar mais perto do corredor ou do banheiro, caso haja algum assento vago?" Eis a regra: assim que a porta de embarque se fecha e a tripulação confirma que há assentos disponíveis, eles podem discretamente realocar os passageiros para locais melhores.
Às vezes até mesmo para assentos com mais espaço para as pernas, sem custo adicional. Sem upgrades, sem taxas, apenas bom senso e empatia. Não se trata de privilégio, mas sim de prevenção. A tripulação prefere ajudá-lo a se realocar mais cedo do que lidar com um problema médico depois. Às vezes, o assento mais confortável do avião. Número 14. A luta com o assento que você nunca deve enfrentar sozinho. Sabe aquele momento em que você tenta reclinar o assento e a alavanca não se mexe? Ou a bandeja trava e você começa a puxar, torcendo para que não quebre? Você não está sozinho e não precisa resolver o problema sozinho. Aeronaves mais antigas têm mecanismos rígidos com os quais até mesmo os passageiros mais jovens têm dificuldade. Se o seu assento estiver travado, ou o apoio de braço não levantar, aperte o botão de chamada e simplesmente diga: "Poderia me ajudar a ajustar meu assento?" A alavanca parece um pouco rígida. Os comissários de bordo conhecem os truques exatos para cada modelo de aeronave. Eles destravam em segundos, sem que você precise se contorcer, fazer força ou correr o risco de se machucar. Esse pequeno pedido protege você de danos e os poupa de lidar com um assento quebrado mais tarde. Você merece conforto sem uma luta. Número 15. O segredo final. Como sair do avião sem pressa ou estresse. Todo mundo se precipita no momento em que o sinal de apertar o cinto se apaga, cotovelos para fora, malas voando, ânimos exaltados. Mas você não precisa se juntar a esse caos. Se precisar de mais tempo para reunir seus pertences ou preferir esperar até que o corredor esteja livre, avise um comissário de bordo antes do pouso. Eles permitirão que outros passageiros desembarquem primeiro e ajudarão você a recolher seus itens com calma e sem pressão. Se você solicitou assistência com cadeira de rodas ou acompanhante, seu atendente já estará esperando no portão de embarque quando a porta se abrir, pronto para guiá-lo durante todo o trajeto até a área de retirada de bagagens e até mesmo até o seu carro ou traslado. Isso não é uma cortesia, é um direito garantido por lei. Você também pode solicitar ajuda para recuperar a bagagem despachada. Esse serviço cobre toda a jornada da porta do avião até o desembarque no seu destino. Pense nisso como o benefício completo de viajar bem informado. Porque os viajantes inteligentes não lutam contra o sistema, eles aprendem a fazê-lo funcionar a seu favor. Então, aqui estão 15 direitos, truques e proteções pouco conhecidos que podem transformar completamente a sua forma de viajar depois dos 60. Nenhuma dessas dicas tem a ver com privilégios. Elas têm a ver com conhecimento. A verdade é que as companhias aéreas raramente anunciam a que você tem direito, e esse silêncio prejudica o conforto dos viajantes todos os dias. Quando você entende como o sistema realmente funciona, você deixa de ser apenas mais um passageiro e começa a voar como um insider. Você nunca mais suportará em silêncio um voo apertado, desidratado, exausto ou ignorado. Você pedirá o que merece com educação, confiança e sem culpa. Antes da sua próxima viagem, salve este vídeo, compartilhe com alguém que ainda pensa que educação significa ficar em silêncio, e se você aprendeu algo novo hoje, clique no botão gostei e inscreva-se. Aqui no Avoid Flight Bands, revelamos os segredos que as companhias aéreas não querem que você saiba. Voar depois dos 60 não deveria ser uma questão de sobrevivência. Deveria ser uma questão de liberdade. E agora você tem as ferramentas para fazer exatamente isso.